Temperos e chás poderosos contra fungos. Isso serve para tratar ou para manutenção do quadro da síndrome fúngica? É esse o tema de hoje. Para você que não me conhece, eu sou a Sheila Pacheco, nutricionista, e essa é uma sequência de vídeos de encerramento da jornada que aconteceu na semana anterior, a jornada para que você tenha o melhor ano da sua vida com sua imunidade no controle, funcionando certo, com sua imunidade blindada. E agora estamos chegando ao fim. Então hoje é o último dia que eu entro aqui ao vivo para explicar. Claro que o conteúdo continua aqui, a produção, para ter o despertar, né, na vida de muitas pessoas que não acreditam no poder da nutrição. Mas dentro dessa jornada, hoje é o último conteúdo aí. E eu separei um tema muito especial, que é falar aí de coisas que bem possivelmente você tem na sua cozinha, ou talvez não. E talvez esse seja um dos motivos que despertou um quadro fúngico em você, assim como despertou em mim e pode despertar em qualquer ser humano. Então, homem, mulher, qualquer pessoa pode ter síndrome fúngica. Então, síndrome fúngica não tem gênero e a palavra síndrome quer dizer conjunto de sinais e sintomas. Então, a pessoa tem um órgão de choque que dói mais, mas quando a gente olha o todo, da cabeça aos pés, a pessoa tem um conjunto de sinais e sintomas que mostra que o corpo está indo mal e já faz algum tempo. Só que quando não dói, não sangra, muitas vezes deixamos de lado. A gente deixa passar, deixa para depois, prioriza trabalho, prioriza família e deixa a saúde lá de lado. Eu estou aqui para te mostrar, para ter o despertar aí do lado carinhoso que você deve ter por ti. Para que você consiga aí prosperar nos outros pilares da sua vida, você precisa estar se sentindo ótima. E hoje conversaremos sobre a questão dos temperos e dos chás aí que podem te ajudar na manutenção do quadro. Sejam muito bem-vindos, bom dia. Quem tiver dúvida, coloca aqui nos comentários. E hoje é o último dia para você fazer a inscrição para o método Você no Controle, que é a terapia nutricional antifúngica. Se você tem dúvidas sobre isso também, no final eu explico. Deixa seus comentários aqui, suas perguntas, aqui onde tem escrito comentar. Você comenta de forma aí construtiva para a gente somar aqui. Bom dia, Rose. Bom dia, Andréia. Flávia maravilhosa. Já já a gente conversa. Kelly, vamos com tudo! Então vamos lá, pessoas bem nutridas. Quando a gente fala de temperos, o que vocês visualizam quando vocês cozinham? Você é de ir na cozinha, preparar refeições? Como que funciona a administração da cozinha na sua casa? Alguém prepara para você? Você que prepara? Você que faz as compras? Você vai à feira? Você gosta dessa dinâmica? Isso funciona para você? Tem algumas pessoas que não sabem nem que tem qual é a feira próximo da casa da pessoa, e tudo bem, tá? Isso não tem certo e errado. Tem pessoas que acham que é caro comprar certas coisas porque compram só em supermercado, nem conhece que tem preços diferentes em feiras e tudo mais. Então isso é um belo de um aprendizado que a gente precisa ter, que alguém precisa mostrar isso pra gente, que isso é a base, né? A base do nosso sustento, da nossa vida, da nossa existência. E tem gente que não gosta de ir pra cozinha. Tem gente que prefere comer fora, comer em self-service, comer em restaurantes, pedir a comida, encomendar, e tá tudo certo. Dá pra vencer a síndrome fúngica do mesmo jeito, tá? Do mesmo jeito. Agora, quando eu penso em vencer a síndrome fúngica, eu já tenho um quadro instalado, eu já tenho a doença, então eu tenho uma micose, eu tenho uma candidíase, eu tenho uma dermatite. É diferente quando eu penso em prevenir o quadro. Porque a prevenção é aquilo que a gente deve fazer de forma intuitiva, naturalmente. Ninguém quer estar adoecido, ninguém quer estar com o corpo cheio de coceira, micose e assim por diante, certo? Então, de forma intuitiva, a gente pensa na prevenção. Quando a gente pensa em vencer o quadro, vencer a síndrome fúngica, só colocando algumas coisas na alimentação, deixa eu colocar esse temperinho aqui, deixa eu comer esse dente de alho aqui, deixa eu fazer isso não se sustenta para você eliminar um biofilme. Trago essa informação logo de cara para você ter o seu despertar e entender que são duas frentes diferentes. Você prevenir e fazer a manutenção do seu quadro, que quem está lá no método, a gente vai transitar por todas as partes, né? Então, a fase de regeneração, fase de eliminação, fase de reconstrução e fase de manutenção. Então, manutenção é uma coisa que você vai ter que gerir e cuidar da sua manutenção até o último dia da sua vida. Então, você é responsável por si. Você vai aprender isso de forma leve para que você consiga sustentar isso de forma, como eu disse, sustentável.
E o momento que você vai combater, que você vai vencer o quadro, porque o quadro já se instalou, você está num processo de adoecimento, e quando você tem sinais e sintomas, isso é adoecimento. Você pode não estar acamada, mas você está no processo de adoecimento. O acamado vem quando o negócio começa a ficar muito grave, como por exemplo o caso de Candida auris, que é o superfungo. Então isso é a nível hospitalar, isso é um quadro gravíssimo. Agora, quando eu tenho um conjunto de sinais e sintomas que eu continuo fazendo as minhas atividades, mas eu não tenho qualidade de vida, eu não posso realizar as coisas que eu desejo, então eu não posso ter relação sexual, eu tenho vergonha das minhas unhas, tenho vergonha do meu cabelo, tenho vergonha da minha pele, a minha barriga cada vez está aumentando mais, então eu percebo que tem alguma coisa de errado, aí eu entro no tratamento, tá certo? Que aí se encaixa a terapia nutricional antifúngica, tá bem? Então, duas frentes diferentes. E aí, pensando nos temperos, vamos começar tempero, depois a gente conversa um pouquinho sobre chá, tá? O objetivo hoje era temperos, mas eu vou entrar aqui porque a gente consegue mesclar os dois assuntos, isso vai ser interessante para vocês. Quando eu penso em tempero, olhando a preparação na casa da maioria das pessoas, é feito a preparação de forma básica, repetitiva, estilo efeito manada, então tudo é alho e cebola. Só que há uma gama de temperos, de outras ervas, que muitas vezes são esquecidas, ou que a pessoa não sabe que existe essas ervas, nunca provou, nunca comeu, não teve a referência, não aprendeu a usar. Porque a gente aprende a usar de duas maneiras, ou alguém ensinando, igual eu estou falando aqui pra vocês, ou você aprendeu olhando a sua avó, sua mãe, seu pai cozinhar e te mostrando aí qual o caminho. E falar assim, olha filho, isso aqui é bom, porque isso aqui previne que você tenha fungos, isso aqui previne que você tenha aí problema digestivo, isso aqui previne que você tenha isso, isso e aquilo. Então existem essas duas formas de você aprender. Então se você não recebe isso, e você não para um momento para aprender isso na sua vida, a próxima geração vai ser mais uma geração que não tem aprendizado com essa parte nutricional, que é o básico da existência humana, né? E é por isso que a gente chegou até aqui e a nossa espécie se sustentou, foi com base nesses aprendizados. E não com indústria farmacêutica isolada, foi um conjunto das duas coisas, tá certo? Então, com o surgimento aí das medicações que livraram de pestes, mas também com aprendizado aí com aquilo que vinha da alimentação, porque nem todo mundo tinha acesso a medicações o tempo todo, tá certo? Então, por isso que a alimentação tem poder e é inteligente a gente associar as duas coisas. E aí, pensando nos temperos, o que, por exemplo, você olhando a tua refeição de ontem, o que você colocou de temperos que você tem a sabedoria, que você já sabe que isso tem um poder antimicrobiano? Você consegue colocar aqui nos comentários? Então, você que está aqui participando e não está só navegando, que você está de fato aqui querendo fazer uma troca, aprender, coloca nos comentários. Então, eu sei que eu coloquei aqui esse tempero e tem esse poder que eu sei que faz bem para isso. Então, tem alguma coisa que você já usa na sua casa que você fala assim, eu uso esse tempero com esse objetivo, que eu sei que faz bem para isso? O que eu vejo na maioria das residências, muitas vezes a parte de temperos é bagunçada. Em algumas casas, não digo todas, bagunçada que eu digo, as embalagens ficam abertas, não sabe nem a data que abriu as embalagens, às vezes não usa temperos frescos, usa temperos muitas vezes desidratados e que foi comprado sem nem saber muitas vezes quem são os fornecedores daqueles temperos, né? Que raios veio, de onde veio aquele tempero ali que tá na sua casa? E há quanto tempo esse saquinho tá aberto ali dentro de uma cestinha ou de um lugar que fica ali tudo bagunçado e às vezes tá ali há 6 meses esse tempero, e aí você vai usar isso nas suas refeições com o objetivo de dar sabor, que é esse o propósito principal, mas agora também pensando em poder contra fungos, você tem essa visão de falar assim, nossa, isso aqui, além de deixar a minha comida saborosa e maravilhosa, eu tenho o poder de combater algo que possa me levar ao adoecimento. Então isso que é o maravilhoso. Nanda colocou aqui o orégano, a Julieta colocou a cúrcuma, o açafrão, o açafrão, basicamente uma repetição dos mesmos, né? Cúrcuma, gengibre, erva doce. A Andréa colocou a pimenta moída também, gengibre e tudo mais. Basicamente aqui, o que eu observei acabam sendo os mesmos, né? Então, veja, assim como há uma repetição em termos de vegetais, então a pessoa come
a grande maioria da população come alface e tomate repetidamente alface e tomate, nos temperos acabam sendo as mesmas coisas. Repetidamente é inserido os mesmos temperos e não tem problema, pode ser inserido os mesmos temperos, mas a partir do momento que eu tenho esse olhar, que eu sei o poder desse alimento na minha vida, eu vou olhar para esse tempero e falar assim, opa, como que eu posso inserir isso de uma forma que eu consiga também prevenir algo e não apenas comprar por comprar, e não apenas comprar por ter ali só para ter o verdinho. O verdinho é bonito de se ver, mas eu tenho que pensar também aquilo que pode me trazer de benefícios, tá certo? Pensando em temperos frescos, olha só como tem uma coisa fácil e sustentável de vocês terem na casa de vocês. Vocês estão citando aqui o coentro, a cebolinha, a salsa. Eu até deixei anotado aqui alguns para citar isso para vocês. O coentro tem aqueles que amam e aqueles que não amam, né? Depende aí da ancestralidade e da presença na vida de vocês. Eu gosto de todos os temperos. Difícil ter alguma coisa que eu não goste, assim. O coentro, ele tem, pensando no nosso fígado, quem participou aqui do nosso conteúdo da fase de eliminação, eu citei que algumas pessoas têm mais dificuldade de eliminar substâncias tóxicas. Os fungos, quando eles morrem, eles liberam substâncias tóxicas que a gente precisa mandar embora e tudo mais. E os componentes verdes escuros aí presentes nos alimentos têm esse poder de ajudar as pessoas que têm essa alteração, esse polimorfismo genético, que é mais lenta para eliminar toxinas, assim como a pessoa é lenta para eliminar cafeína. Eu dei esse exemplo. E o coentro é um dos temperos, pela questão do pigmento e de substâncias que estão presentes nesse tempero. Eu não preciso citar os nomes aqui, você não precisa aprender nomes difíceis, só precisa saber que isso aqui funciona para isso. É isso. Isso aqui funciona para isso e ajuda nisso. Então, como que eu vou manter isso na minha alimentação? E o coentro tem esse poder maravilhoso de impulsionar, como se ele fosse uma vassoura e ajudasse a empurrar aquilo que faz mal dentro do nosso fígado, porque o fígado tem um trabalho do caramba todos os dias. Todo dia, fígado, rim, intestino, todo o nosso corpo, né, na verdade. Mas para que funcione aí essa eliminação de toxinas, essa vassoura funcione muito bem, o coentro tem esse poder. E veja só, se no seu café da manhã, você vai comer ali e fazer o seu café, né? Tá preparando aí o teu café da manhã. O que você botou de tempero, de finalização aí no teu prato? O coentro poderia ser um deles. Poderia ser a salsa? Poderia. Poderia ser a cebolinha? Poderia, tá? Então, para todo mundo funciona. Eu gosto eu não gosto do coentro. Tem gente que eu odeio, eu gosto, eu odeio, eu gosto. Não, gente, não precisa ser a mesma coisa para todo mundo, tá? Você pode respeitar suas individualidades. Eu tô citando aqui um poder, né, de desintoxicação que o coentro tem, que nada mais é que funciona como uma vassoura. Mas tem outros temperos que têm essa mesma ação, tá? Então, quando eu penso em manjericão, ele não tem uma ação de vassoura, digamos assim, mas ele tem uma ação de proteção. Então me diga aí, quando foi a última vez que você comprou um manjericão fresco e esse manjericão tá dentro da sua geladeira e você utiliza? Os seus potinhos de temperos estão bem organizadinhos? Tá tudo bem bonitinho e tudo mais? Eu tô em falta aqui porque eu me mudei, eu vou me mudar de novo. Eu me mudo mais do que eu sou tipo nômade, eu vou me mudando aí de tempos em tempos. Mas essa é uma das partes que eu mais gosto, assim, pensando em nutrição. Eu adoro essa parte dos temperos. Tenho muito prazer em temperar e visualizar, assim, os temperos, sabe, gente? Eu acho que isso fica tão lindo na cozinha, tão lindo de se ver nos pratos. Você já viu aquele ovo triste? Eu dou esse exemplo dentro da terapia nutricional lá no método. Aquele ovo triste, que não tem cor, não tem tempero, né? A pessoa faz o ovo mexido, fica feio, né? Às vezes fica feio. Não dá vontade de comer. A gente tem que deixar a comida bonita. A comida tem que ficar bonita, tem que ficar apresentável. Lógico que na correria do dia a dia nem sempre dá pra fazer um negócio bonito, eu sei disso. Mas aí que vem o poder do tempero, porque você joga o tempero por cima, dá aquele ar da graça, né? Então dá aquela, opa, que coisa maravilhosa, que bonito de se ver. Então, eu citei aqui pra vocês o coentro, que tem a ação aí de ser vassourinha pro seu fígado, pra ajudar o fígado. Quem não gosta de coentro pode utilizar qualquer outro tempero verde escuro. Não tem
Cada tempero tem o seu diferencial, tem a sua ação, tá certo? Mas isso pode ser substituído. Manjericão, ela funciona como se fosse uma proteção para o nosso sistema imunológico, então impulsiona a barreira de proteção, tá certo? E tem um poder também de combater as substâncias que começam a crescer dentro do nosso corpo que a gente não quer que permaneça lá. Então, ter o manjericão em casa para você finalizar as preparações, para você associar ali em molhos e tudo mais, isso é muito interessante. Sheila, pode ser o natural ou tem que ser sempre fresco e tudo mais? Você pode fazer um mix dos dois, porém, se você vai comprar um que seja desidratado, que não seja fresco, tome cuidado com o fornecedor. Né? Tome cuidado ali, aquele saquinho no supermercado, o negócio tá furado, você aperta e sai ar, né? Comprou a granel, da onde veio aquilo ali? Porque se tá desidratado, teve muita manipulação até aquilo chegar na sua casa. E você vai cuidar do teu corpo, você é responsável por... Opa, eu vou aceitar qualquer coisa aqui no meu corpo, não é ficar bitolada, mas eu não vou comprar um negócio que esteja com um saco furado, desorganizado, eu vou deixar isso aberto na minha casa, deixar os sacos bagunçados, né? Vou organizar, pego ali o que sobrou, um potinho de vidro, vou organizar, vou colocar uma data, vou saber ali a data que aquilo ali tem dentro de casa, né? Então essa organização, essa administração da cozinha, ela é feita aos poucos, né? Tem gente que tem alguém que faça pela pessoa e tem outros que você mesmo vai ter que fazer. Em algum momento você vai assumir o controle disso, tá certo? A Glaucia colocou aqui, o problema é o agrotóxico. Não, o problema é a gente focar no problema. A gente tem que focar na solução. A gente não tem que focar, mas porque tá tudo cheio de agrotóxico. Aquilo que eu consigo fazer, né, para resolver essa questão do agrotóxico, eu tenho o poder de resolver isso? Eu tenho alguma coisa que eu possa fazer? Está ao meu controle? Ótimo, cada um faz a sua parte. Não tenho poder? Eu vou deixar de comer os alimentos? Não, não vai deixar de comer. Você vai focar na solução. Então isso aqui é saudável, isso aqui tem poder, eu não vou ficar pensando em pesticida e tudo mais, senão você não vai comer mais nada. Você vai ficar bitolada nisso. Se você tem a possibilidade de ter uma horta, maravilha. Eu não tenho. Todos os lugares que eu morei, até hoje eu não tenho possibilidade ainda de ter uma horta. Desejo isso? Desejo. Em algum momento isso vai se realizar. Mas no momento eu não consigo. Vou ficar focada ali no problema. Não tenho uma horta, não consigo plantar, não é orgânico, então não vou comer só tempero pronto. Vou consumir só sazon. Não faz sentido, tá? E falando em temperos prontos, pessoas bem nutridas, como pode, né? A gente ter em algum momento, a nossa geração, a geração anos 80 aí, passou a achar normal esses temperos prontos industrializados. Isso aí, se alguém tiver dúvidas em relação a esses temperos, vamos conversar sobre isso, tá certo? Pode mandar aqui nos comentários, mas isso não pode ser normalizado não, tá bem? Bom, vocês citaram bastante aí a questão de cúrcuma, açafrão e tudo mais, mas eu não quero dar ênfase a esse tempero, porque aqui a gente está querendo combater supercrescimento de fungos. O pigmento, quando a gente pensa em pigmento laranja, quando a gente pensa em pigmento vermelho, esses pigmentos coloridos, eles são interessantes para as nossas células. Então, toda vez que eu encosto no meu corpo, eu toco numa célula. Isso é importante para combater qualquer multiplicação errada dessas células. Então, uma pessoa que desenvolve um câncer, por exemplo, é porque ela teve uma multiplicação errada de células em algum momento. Então, esse é um dos poderes das colorações dos alimentos. Agora, aqui falando contra fungos, por isso que esse vai ser o nosso foco aqui em relação aos temperos, alecrim tem um poder fantástico e é tão gostoso e tão fácil de achar, e barato, né? Sazonal, né? Não é uma coisa difícil aí de plantar e tudo mais. E você pode finalizar os seus pratos, você pode colocar no seu ovo, na sua carne e tudo mais. E tem um forte poder antifúngico e antimicrobiano também. A palavra antimicrobiana, pessoas bem nutridas e futuras pessoas bem nutridas, porque quem não está seguindo um passo a passo é uma futura pessoa bem nutrida, né? Então tá no caminho, precisa seguir um passo a passo completo para chegar lá. O alecrim, ele faz uma barreira, assim como o orégano tem esse poder também, tá? Então, a barreira de proteção entrando, quando a gente pensa em fungo, o fungo ele faz como se fosse uma casinha. Então, ele vai formando uma casinha. E quando a gente tem a intenção de usar medicações para combater fungo, a gente quer entrar dentro dessa casinha e destruir essa casinha dos fungos. Essa, de forma lúdica, claro que eu estou mostrando aqui para vocês, o objetivo de algumas medicações antifúngicas.
Só que a medicação é um composto químico isolado. Então, o nosso corpo tem uma ação, aquilo funciona durante um tempo, só que por conta da multiplicação celular, das alterações ali do DNA, da mutação genética, o bichinho ele pode se tornar resistente àquela medicação. O valor do alimento sobre tudo isso que pode acontecer com as resistências medicamentosas é exatamente isso, porque os alimentos, ele tem uma sinergia de compostos que a gente não consegue fazer isso com uma medicação isolada. A medicação é valiosa, tem o seu poder, né? Porque eu consigo isolar uma coisa e agir com aquela substância isolada. Assim, como eu pego um extrato seco padronizado, vamos supor um exemplo, eu pego um composto do orégano e eu quero naquele composto do orégano uma concentração isolada, eu quero saber quanto que tem de carvacrol, de timol ali naquela concentração. Então isso eu estou isolando um componente, mas quando eu penso em alimento, é uma sinergia de diversos compostos que tem ali dentro, que a gente não precisa decorar o nome, você não precisa saber os nomes difíceis que tem ali, que o pessoal fica falando compostos fenólicos, bioativos e tudo mais, não precisa saber disso, mas tem que saber que, opa, essa mistura aqui tem um composto que impulsiona a proteção do meu corpo. Se eu sei que isso daqui tem esse poder, tem essa... Não queria usar uma palavra que mostrasse algo fantasioso, mas que isso é tão inteligente da natureza fazer isso, para que eu vou usar um negócio industrializado pronto ali de temperos? Não, eu vou usar aquilo, né, que é de planta, que é natural, e aí que vem o poder do alecrim. Eu vi aqui uma pessoa falando assim, mas eu ainda uso temperos prontos e tudo mais. Isso veio com um pouco de cultura do pós-guerra, quando a gente pensa em revolução, né, industrial e tudo mais, da época de guerra, muito quis se facilitar as coisas, porque as mulheres começaram a trabalhar também. E quem cuida, a grande maioria das pessoas hoje em dia, trabalham, né? Tem mulheres que trabalham em casa, mas a grande maioria das mulheres trabalham fora. E aí, por conta dessa revolução, tudo dentro da cozinha teve que ser facilitado pensando nessa logística para recuperar os países de um pós-guerra. E pensando nessa facilidade e tudo mais, veio o micro-ondas, veio os enlatados, veio tudo aquilo que hoje a gente utiliza ainda, tá certo? Mas com a informação e com sabedoria, a gente utiliza essas ferramentas de uma forma que eu não adoeça. Então você não vai usar um negócio para te levar a um processo de adoecimento o tempo todo. Você pode até consumir uma coisa que você sabe que pode gerar uma doença, mas você sabe que você precisa consumir muito daquilo para gerar uma doença. Tá? E aí pensando na sua existência e nos seus anos de vida, quanto que você teve contato com temperos e preparações, né, que facilitaram o desenvolvimento de doenças. É essa autoanálise que precisa ser feita, tá bem? Então, alecrim, coloca aí na lista, então que vai fazer feira aí, hoje é quinta, hoje era dia de feira no bairro que eu nasci, lá no Campo Limpo era de quinta-feira. Então, cada bairro tem o seu dia de feira, você pode ir no supermercado, você pode comprar online, então tem várias formas de você comprar. Então é uma questão de organização muitas vezes. Então você consegue fazer isso e manter isso na sua rotina de uma forma sustentável. Você precisa criar o hábito, tá certo? E igual eu falei, o alecrim, ele ajuda a estimular. Eu deixei anotado aqui alguns outros para poder conversar com vocês, mas tô vendo que tem um monte de dúvidas aí sobre os temperos. Não sei se eu vou conseguir falar todos aqui, tá certo? Então, pensa na sinergia tanto do coentro, tanto do alecrim, como eu citei aqui para vocês, do manjericão. E pensa assim, eu posso consumir quais que eu vou comprar fresco, qual que eu vou comprar desidratado. Eu vou comprar o alecrim, eu vou comprar ele fresco, tá? Então, o alecrim eu deixo ele fresco porque eu sei que eu vou preparar frango, carne, um exemplo. Se você é vegetariano, você vai finalizar os seus pratos, porque vegetariano só come, muitos, não tô falando todos, mas só come massa, né? Então, só come massas, não tem nada de tempero, não tem nada de nutrientes. Muitas vezes, quando tem ali o momento que converte, né? Que tem a mudança do planejamento alimentar. Então, isso precisa ser inserido em qualquer rotina, seja a pessoa que come carne, seja a pessoa que é vegetariana. Isso pensando em manutenção, tá? Então, manutenção. Eu consigo vencer a síndrome fúngica só botando um coentro, finalizando aqui meu ovo, finalizando o meu feijão, finalizando a minha carne? Não, isolado
Não, você não consegue. Estou sendo aqui honesta com você, tá certo? Porque exige que você tenha uma eliminação de biofilme, exige que você quebre esse biofilme. Isto aqui que nós estamos conversando é para você fazer uma gestão da sua saúde, tá? Então, a gestão é aquilo que você se compromete em fazer para se manter bem nutrida, tá? Então, vamos lá. Vocês querem que eu fale mais de tempero ou quer que eu fale de chás agora? Deixa eu ver aqui os comentários. E antes de eu entrar na parte de chás e finalizar a parte de temperos, tirar dúvidas de vocês, informação importantíssima. Encerramento do método Você no Controle, Terapia Nutricional Antifúngica. É hoje, então as inscrições acabam hoje à meia-noite. Se você tem alguma dúvida, você pode perguntar aqui, ao vivo comigo, ou pelo direct, ou no link do meu perfil tem um chat onde você pode perguntar para a equipe, tá certo? Tirar qualquer dúvida. O método são fases. Então, são 4 fases que você passa até eliminar biofilme, recuperar sua imunidade, regenerar o seu corpo. Então, falando na ordem correta, você regenera o seu corpo com a terapia nutricional, depois você avança na fase de eliminação, que é para tirar o biofilme de fungos. Fungo é natural do meio, mas você não pode ter uma casa de fungos dentro de você. Você precisa eliminar essa casa de fungos, tá certo? Então, você precisa desativar gatilhos e fazer um passo a passo para retirá-las. Depois, você avança para a fase de reconstrução, que é onde você aprende a incluir aquilo que está faltando para suas células funcionarem do jeito certo. O que isso quer dizer, Sheila? Você faz com que você tenha um sistema imunológico que responde positivamente ao estímulo e, consequentemente, você tem resposta estética, você tem resposta de uma pele bonita, de um cabelo que recupera, de uma barriga que não fica só aumentando, que isso é sinal de doença, tá? Então, aqui a gente não tá falando de corpo perfeito, estamos falando de biotipo que responde a um estilo de vida saudável e que vai se manter num corpo que funciona sem ter que gastar todos os dias com medicações ou ter ciclos aí de medicações de doenças crônicas que podem ser vencidas com alimentação, tá certo? Então, você passa por essa fase de reconstrução, que é onde a gente entra com alguns suplementos, se necessário, que eu ensino dose de manutenção, dose de ataque. Você tem todo um suporte lá para pele, unha, cabelo, para micose de unha, para couro cabeludo, para todas as partes os órgãos de choque que a grande maioria das pessoas que estão com quadro de síndrome fúngica precisam vencer. Então, a questão intestinal, o inchaço na barriga, o intestino que funciona, não funciona. Então, essa fase de reconstrução é a fase de lapidação. É como a gente vai fazer a moldura aí daquilo que você quer se manter durante o ano de 2022 e eu desejo durante aí a sua existência aqui para você prosperar na Terra, tá certo? E depois dessa fase de reconstrução vem o quê? Fase de manutenção, que é o nosso papo aqui. É bem descontraído que nós estamos conversando hoje, mas lá tem uma forma profunda, porque entra a questão de nutrição esportiva, de emagrecimento, porque tem algumas pessoas que vão querer ganhar massa magra, outras vão querer emagrecer, então isso vem na manutenção, porque você vai conquistar isso como consequência de vencer síndrome fúngica. A gente fala também aí da questão de nutrigenética, se há necessidade, a questão de hormônios, tá? Hormônios femininos, mulheres acima de 30 têm sim que se preocupar com isso. Homens também, tá? Então eu falo lá a parte de exames de manutenção, tudo que envolve aquilo que você precisa para vencer síndrome fúngica e para se manter na vitória, tá certo? Então o método funciona assim, são essas 4 fases. Você tem assessoria diária dentro da plataforma, então quem está lá aplicando o método, tem dúvida, perguntou na plataforma, vai receber a sua resposta, tá certo? Dentro de no máximo 2 dias úteis. O nosso prazo mágico é de 24 horas, mas sempre quando há uma turma nova, há um volume muito grande de mensagens, por isso que a gente coloca 2 dias úteis, tá certo? E tem também assessoria individual. Então, se necessário, então você está com algum processo, algum bloqueio, ou você quer evoluir alguma parte um pouco mais rápida, você tem ali dentro o suporte para receber a sua assessoria. Você preenche uma ficha, coloca ali as suas questões, o que você precisa, o que você quer receber, e aí você é atendido individualmente
se necessário. Todas as pessoas precisam? Não, porque tem pessoas que conseguem vencer sem assessoria. Tem outras que precisam que alguém segure a mão. E se você é dessas pessoas que alguém, vem cá, me dá aí a sua mão que eu vou te puxar. Então, nós oferecemos esse serviço também. E entrando no método, você recebe também todo o suporte do plantão de dúvidas, não só por escrito, mas comigo ao vivo, tá certo? Então, começamos na segunda-feira, de fato, turma 14, que está inserida aí no método Você no Controle. Começa na segunda-feira e a gente vai passar pelas fases. Então, na segunda-feira, iniciamos a fase regenerativa, que é a terapia nutricional antifúngica. O passo a passo está gravado na plataforma, mas há esse encontro ao vivo, porque eu sei que há questões ali que precisam ser conversadas no ao vivo. Há essa necessidade de falar, né, de verbalizar. Nós mulheres gostamos de verbalizar, falar, se comunicar e tudo mais. Então, por isso que é oferecido dessa forma também. E aí passa por todas as fases, tá bem? Sheila, não posso acompanhar a fase ao vivo. O que eu faço? Você assiste o conteúdo que vai estar gravado. Então, essa fase ao vivo, que é comigo, depois fica gravada na plataforma e você assiste no melhor horário, tá certo? Mas é interessante que você esteja ao vivo, porque é uma dinâmica e uma troca muito boa, tá certo? Inscrições acabam hoje, meia-noite, tá bem? Então, tá com dúvida, quer entrar, quer perguntar, manda lá na área de suporte ou pergunta aqui, tá certo? E vamos com tudo vencer a síndrome fúngica, tá? Há fases na nossa vida que a gente fica ali pegando dicas, né? Eu também fazia isso, gente, quando eu estudava, queria ser, né, nutricionista. Eu vivia pegando dicas porque eu queria saber como fazer e tudo mais, porque eu queria ser saudável e não sabia como fazer. E essa evolução, ela acontece com todos nós. E existe um momento da nossa vida que a gente precisa organizar de fato aquilo que a gente tem que fazer. Então, deixa eu organizar isso aqui, porque o que eu quero? O que eu quero sentir esse ano? Como que eu quero funcionar? Então, como que eu quero me sentir com relação à minha alimentação? Eu quero sentir o corpo funcionando bem, eu quero ter prazer de olhar minha pele, eu quero ter prazer de olhar os meus cabelos, eu quero estar feliz com o funcionamento do meu corpo, eu quero organizar uma família, eu quero me organizar para o trabalho. Então, a gente tem que olhar, de fato, dentro do ano de 2022, que estamos no começo ainda. Então, o que você quer para esse ano de 2022 em relação à sua saúde? Se é vencer a síndrome fúngica, siga o passo a passo para você se sentir ótima. É esse o objetivo do método. Não fica perdida colocando coisinhas pela metade sem fazer um processo, porque você vai criar uma marca em si, que muitas bem-nutridas, que antes de ser bem-nutridas, falavam aqui: eu achava que eu tinha feito de tudo, eu já tinha perdido as esperanças, porque eu achava que a única solução era medicação, eu achava que eu já sabia comer saudável, eu achava que eu já sabia fazer as coisas, eu achava que eu já sabia o que era alimentação adequada. E terapia nutricional antifúngica não é reeducação alimentar. Terapia nutricional antifúngica não é dieta para emagrecer, não é dieta para nutrição esportiva. Então, se em algum momento você procurou outros profissionais com esse objetivo, ótimo, mas são coisas diferentes. Então, foca no que você quer sentir. O que eu quero sentir esse ano? Como eu quero me sentir? O que eu quero vencer? Eu quero me livrar da micose, da candidíase, da coceira, da descamação, desse inchaço na barriga. E aí você foca no que você tem que fazer para você se sentir ótima. Combinado? Então, sejam bem-vindas as pessoas que tomaram aí uma atitude para vencer a síndrome fúngica. E se você está no seu processo ainda de evolução, continua por aqui que o seu momento vai chegar. Você vai ter o seu despertar, tá certo? E vamos com tudo. Maravilha, Lourdes, bom saber. Como higienizar os temperos e tudo mais. Se você vai levar ao fogo, você não precisa higienizar, você só passa na água para tirar a terra, esse tipo de coisa. Qualquer coisa que você passe de uma temperatura aí acima de 65 graus, você não precisa se preocupar em fazer o processo de higienização, tá? Eu não oriento higienização com hipoclorito, com água sanitária, em nome do nosso poderoso, não piore a sua disbiose, tá certo? Então, dentro lá do método, na parte de terapia nutricional, eu mostro como você vai fazer a higienização com o peróxido de uma concentração, para ficar mais fácil aqui de entender, concentração correta de água oxigenada, ali junto com
com a substância do vinagre, que não foi coisa da cabeça da Sheila, foi feito estudo, teste, tá? Ah, vamos testar isso daqui, isso daqui, isso daqui, vamos ver qual que elimina dentro das etapas, quais que eliminam as substâncias que são tóxicas e que aumenta risco para invasores dentro do corpo. Aí dentro da avaliação foi mostrado o que previne aí desbiose e o que é melhor para higienizar, tá? Então isso tá no módulo terapia nutricional. Eu coloquei a primeira coisa lá. Então a primeira coisa tá isso daí, tá certo? Quem tá no método, coloca aqui que tá no método, porque aí quem tem dúvida que você vai entrar no método, já pode ver quem está no método aí, que eu tô vendo aqui a Marcela perguntando, Lorena, você tá no método? A Lourdes está no método aqui, que já colocou, então vocês podem falar entre si que isso é maravilhoso, tá certo? Então, é isto. Carol, a Carol que tá perdida aqui, onde vejo as aulas ao vivo? Ainda não começou, Carol, começa na segunda-feira. Aí você vai receber por e-mail o aviso e no grupo do Telegram, tá? Da plataforma. Então, quem está no método tem um grupo do Telegram exclusivo que eu mando os avisos por lá e você vai receber pelo seu e-mail também. Então, você vê onde é mais fácil você acessar. Você vai receber um link que é para você entrar na aula. É bem fácil. É só clicar, tá? Então, você clicou, aí você vai entrar, tá bem? Não tem dificuldade nenhuma, tá? Então, falei aqui dos temperos, tá? Coentro, manjericão, alecrim, o orégano também. Então, o orégano, não sei se vocês já viram o orégano, ele inteiro, né? Ele é tão bonito, né? Ele tem um poder antifúngico incrível, né? Ele é antimicrobiano também. Quando a gente pensa em poder antimicrobiano, combate fungos e combate outros invasores também. Só que nem sempre é interessante um estudo profundo dessas substâncias, dessas ervas. Porque quando a indústria ela vai estudar alguma coisa de uma planta, ela quer isolar algum componente químico dela para gerar uma patente, uma marca, alguma substância que vai ser vendida. Tá tudo certo, né? Tem um interesse, né, de ajudar com algum propósito ali, mas não tem um interesse de promover aquilo que é natural, entendem? Eu não vou promover aquilo que é natural, eu vou promover aquela substância medicamentosa isolada. Então, pouco se fala de fitoterapia, pouco se fala de temperos, de chás em 2022, porque há um interesse farmacêutico envolvido, tá certo? Assim como há um interesse do loop alimentar industrializado, né, desde, como eu citei lá para vocês, da época de Revolução Industrial e tudo mais, que foi entendido. Então, se eu levo as pessoas a terem um comportamento alimentar de ingerirem esse tipo de alimento, elas vão precisar desse tipo de medicação. E aí essas pessoas que não entendem isso, que não aprendem isso, elas entram nesse loop do adoecimento. Eu me mantenho nesse grupo aqui de alimentos dentro do supermercado e aí eu viro cliente da indústria farmacêutica também, porque eu preciso receber aquela medicação que faz com que minha insulina fique alta, ou que faz que eu tenha um problema fúngico de repetição, ou que faz que eu tenha sempre uma infecção de garganta, ou faz com que eu sempre tenha um problema intestinal e eu tenho que consumir alguma coisa para o intestino, compreendem? Tá? Então você vai escolher qual é o loop que você quer viver. Você quer viver o loop da saúde, de se sentir ótima, ou você quer viver o loop da doença e das medicações de repetição? Também você quer usar uma medicação num momento muito específico, que ali é para salvar o seu corpo mesmo da dor e da morte, ou você quer ser cliente da indústria para você ter farmacinha em casa e essa farmacinha ser normalizada para você ali todo mês ficar consultando essa farmacinha, todo mês ficar consultando, tomando remédio, é para cólica, é para dor de cabeça, é para fungo. Eu te desejo uma farmácia natural. Como a gente citou aqui, que você tenha temperos na sua casa. Se você não gosta de cozinhar, que você compre em lugares que tempere para você. Que você compre em lugares que faça essa comida, porque você merece isso. Se você não acha que você merece isso, como você vai merecer outras coisas na sua vida? Você tem que achar, eu sou merecedora de uma comida de qualidade. Eu sou merecedora de um tempero de qualidade. Eu sou merecedora daquilo que vai me trazer saúde. Não vou aceitar menos que isso. E aí você começa a construir a vida e a mulher que você deseja ser. Você precisa visualizar isso, e visualizar não é coisa de magia e tudo mais. São os seus desejos, aquilo que você escreveu. Então, da minha bateria. Aquilo que você colocou como propósito para o seu 2022.
Então não adianta fazer uma lista de 10 coisas, não, são 3 coisas. 3 coisas que você colocou no seu 2022, que você quer pro seu 2022. Qual é a mulher que você deseja ser, ou o homem que você deseja ser, né? Então, que tem homens com síndrome fúngica também. Também? Então, construa isso com base nos seus desejos e ações, né? Porque não adianta só desejar sem ação, tá certo? Então, vamos lá. E agora, eu falei, não dá pra falar, gente, de todos os temperos, tem muitos outros, tá? Quando a gente fala em canela, gengibre, eu deixei um montão anotado aqui pra vocês. Dentro lá do método tem explicação, tem listinha e tudo mais. Então, vocês conseguem consultar isso dentro do plano, tá bem? Sempre que vocês puderem, a última dica aqui sobre temperos, aí eu vou falar sobre o chás, tá? Pra gente finalizar essa parte. Sempre que vocês puderem comprar o tempero inteiro, é melhor do que você comprar ele picado e moído. Então, por exemplo, eu comprar uma pimenta inteira e eu moer essa pimenta é melhor do que eu comprar ela picada, tá certo? Por uma questão de contaminação até esse tempero chegar na sua casa. Ah, Sheila, não dá, só tem em pó e tudo mais. Beleza, compra em pó, tá? Não tem problema. Mas quando você tiver a possibilidade, então, feito é melhor que perfeito, então você tem a possibilidade, você compra o tempero inteiro, tá certo? E pode variar entre tempero fresco e tempero in natura, in natura é o fresco, é desidratado, porém, organiza os saquinhos aí da sua casa, bota em potinho de vidro, deixa tudo bonitinho, tira desses sacos. Isso é ruim pro alimento e isso é ruim pra você. Então, a comida tem que estar ali bonita dentro dos potinhos. Não precisa ser potinho caro, pode ser potinho que sobrou de alguma coisa de vidro. Coloque e organize esses temperos, tá certo? Então, assuma o controle aí dessa parte, dessa gestão de temperos aí na sua casa e deixa os temperos bonitos aí também, tá certo? E pode ser os temperos frescos congelados, tá? Você pode congelar também os temperos para não estragar. Salsa, cebolinha, eu congelo tudo porque não tenho... eu compro em uma quantidade que sobra, enfim, se eu deixar na geladeira vai estragar, então tem que congelar. Então você congela, não tem problema nenhum, mantenha a organização lá, tá certo? Para que você tenha um armazenamento de temperos, você fala assim, vou preparar isso daqui. Peraí, deixa eu entrar aqui no freezer, abrir o freezer e pegar o tempero para finalizar. Finalize todos os seus pratos com temperos, tá? Então, coloca o tempero ali na finalização, pode ser no preparo também, mas na finalização para você agregar nutrição. Isso é agregar nutrição à sua alimentação, tá? Então, eu agrego nutrição. Então, eu não deixo o meu ovo triste, eu agrego nutrição ali no ovo, eu finalizo. O ovo tem nutriente, mas ele pode ter mais nutrientes se você finalizar. Então, eu vou preparar ali um feijão, finalizo com o tempero, né? Não deixo o feijão triste ali, sem nada verdinho e tudo mais. Tem pessoas que têm bloqueios da substância verde, tá? Por uma questão ancestral mesmo, que eu não vou entrar aqui em detalhes, senão essa live vai ficar muito longa por uma questão ancestral, mas isso também vem da questão do estímulo familiar, né? Porque às vezes, quando era criança, não tinha esse estímulo de consumir temperos, né? E aí a pessoa vê um negócio verde, quer se afastar do negócio verde, não quer comer e tudo mais. Enfim, se você tem esse bloqueio, esse paladar ainda meio infantil e tudo mais, isso pode ser desconstruído. Enquanto isso, você consome aquilo que você gosta, tá? De temperos. Deixa eu colocar meu celular aqui para carregar antes que acabe a bateria. Então, consome aquilo que você já sabe que você gosta, tá certo? Então, aqui eu ouvi vocês citando bastante a questão do alho. A questão é o seguinte, o alho, a partir do momento que você leva ao fogo, ele não tem um poder nutricional, tá certo? Quando a gente vai usar o alho com um poder antimicrobiano, ou, por exemplo, contra a Candida albicans, que isso pode ser utilizado, ele precisa ser concentrado, um extrato concentrado, tá certo? Daquela substância para ter um poder antimicrobiano para quebrar biofilme. Não dá para querer colocar alho na preparação e achar que isso vai quebrar biofilme de fungos, não vai. E tem gente que fala assim, vou colocar o alho aqui dentro do azeite e isso vai ter um poder antimicrobiano e tudo mais. A partir do momento que você picou o alho e deixou o alho aberto, ele vai perder a característica antimicrobiana dele. Tá? Ele perde, não fica ali, tá certo? E azeite muito tempo aberto também não é interessante, não vai deixar o azeite 30, 60 dias aberto não, porque você perde a propriedade, por isso que tem que comprar o azeite pequenininho, tá bom? Então, vamos lá. E quem tem um paladar infantil, não tem problema, porque isso dá pra se recuperar. Agora, o chás, vamos fechar com a parte de chás antifúngicos, tá certo?
Deixa eu abrir aqui que eu deixei anotado para não esquecer de falar alguns para vocês. É muito parecido os chás com os temperos, pensando no poder, né? O que pode ser feito ali com relação ao chá e o que pode ser feito com tempero. Então, por exemplo, eu citei aqui para vocês o chá de alecrim. A mesma coisa pode ser o alecrim, pode ser feito o chá de alecrim e vai ter esse mesmo poder. Ah, eu tenho um poder antimicrobiano, eu consumindo em forma de tempero, eu consumindo em forma de chá. Outro exemplo, falando antes um pouco mais do alecrim. Como eu disse a vocês, o chá, para ele ter esse poder fitoterápico, ele precisa ser na concentração certa e usado na quantidade de vezes por dia correta também. Eu não recomendo chás dentro do método, porque a chance de dar erro em dosagens é muito alta, tá? Então, o chá eu acho muito sábio utilizar, tá? Quem gosta, quem aprecia e tudo mais, mas é muito mais proveitoso na fase de manutenção também, assim como os temperos. Porque quando você pensa em eliminar biofilme de fungos, concentração importa, o momento que você toma do dia importa, é igual você tomar uma medicação. Você vai tomar de 8 em 8 horas, então quando você quer consumir algo que seja antifúngico, antimicrobiano, ou vou consumir de 12 em 12 horas, é uma vez ao dia, então é todos os dias às 8 da manhã, todos os dias 8 da manhã e 8 da noite, tá certo? E isso dentro da aula de eliminação, da fase de eliminação do método, eu ensino, tá? Não pode deixar a vida me levar, eu tomo chá a hora que eu quero, o momento que eu quero. Isso é manutenção, isso é estilo de vida. Agora, quando eu tenho o propósito de vencer alguma coisa, concentração e horário importam, certo? Chá de alecrim funciona muito bem, tem um poder antimicrobiano maravilhoso, tá certo? Agora, com outros poderes, não só contra fungos, né, mas que tem um poder aí anti coisas que eu não quero no meu corpo, tá? Eu não quero falar palavras aqui difíceis, que eu não gosto de assistir conteúdos que eu não entendo quando fala palavras difíceis, e eu não gosto de falar isso pra vocês também. Então, antes de qualquer coisa que não quero que funcione bem no meu corpo, eu penso em chá de moringa também. Vocês já ouviram falar de chá de moringa? É um pouco mais difícil de achar, antes era muito fácil, agora sumiu um pouquinho do mercado, dependendo de onde você mora e tudo mais. Mas tem esse poder maravilhoso ante várias coisas, tá certo? Então, para manutenção, funciona muito bem. E para quem tem o hábito de consumir aí alimentos mal passados, que eu acho um terror, tá? Um terror. Então, carne mal passada, alimentos crus, que se você não tem certeza absoluta de onde vem esse alimento e tudo mais. Gengibre tem um poder anti coisas ruins que possam ter presentes ali naquele alimento, que vale muito a pena você consumir como chá. Você pode consumir isso depois da refeição, ou você pode consumir o próprio gengibre, tá certo? Então tem poder antimicrobiano contra fungos e contra qualquer outra coisa que possa ser danosa pro teu corpo, tá certo? Há vários outros, tá? Há vários. É um mundo de possibilidades e de nutrição que é maravilhosa e que a gente tem isso ao nosso alcance, a gente só precisa de informação, né? Então, como eu não tinha informação, fui atrás da informação e tudo mais, e eu estou aqui para oferecer essa informação para que vocês possam sair muitas vezes do lado escuro aí que você estava, lado escuro no sentido de neblina mental, de não conseguir enxergar uma luz, de não conseguir enxergar um caminho, de achar que já fez de tudo, de achar que a alimentação, ela não tem um poder de eliminar biofilme de fungos, de fazer com que seu corpo recupere de fato, que é só a medicação que tem esse poder. Eu estou aqui para mostrar para vocês que sim, que a nutrição tem esse poder. Estão tentando fazer com que eu não fale sobre isso, estão tentando derrubar os meus conteúdos, mas eu vou continuar falando sobre isso, insistir nisso para que mais pessoas tenham o seu despertar aqui, tá certo? Então, eu espero que tenha servido, que a jornada tenha sido útil, muito útil para vocês, quem conseguiu acompanhar, tá certo? E quem não conseguiu acompanhar a jornada e vai continuar acompanhando aqui os conteúdos, maravilha. E quem decidiu entrar no método, seja muito bem-vinda, que a gente vai se encontrar na segunda-feira, tá certo? Que começamos com tudo, tá bem? Deixa eu ver aqui os comentários. Neuza perguntou, fiz um pix e falei com a equipe. Se você falou com a equipe dentro do chat que tem aqui da Hotmart, Neuza, então você pode ir lá falar com a equipe novamente. Se você não sabe por onde você falou com a equipe, manda um direct pra mim, tá? Pra gente investigar e ver onde foi que você conversou e encontrar
a pessoa responsável que você está falando sobre o boleto, tá bem? Então, gente, direct, 2 formas de você falar com a equipe. Direct, chat que tem aqui na Hotmart, então o link que tem aqui no perfil do meu Instagram tem um chat, não é um robô, é uma pessoa, tá? Então, essa é a forma de você se comunicar e de você tirar as suas dúvidas, tá certo? E tem um e-mail aqui no meu perfil do Instagram, equipe@sheilapacheco, tá? Então, você pode também perguntar, tá bom? Deixa eu ver aqui. Vocês estão perguntando, Sheila, mas qual é a forma de consumir o alho e tudo mais? É só o alho cru e tudo mais? Não, gente, é aquilo que eu falei. Se você quer eliminar biofilme de fungos, que raio você vai comer o alho cru? Então, se você quer eliminar biofilme de fungos, você vai pensar em algo que seja sustentável de você usar para você combater o biofilme de fungo. Você não vai usar isso via oral, você vai usar isso em cápsula. Tá? Na concentração certa, na dosagem certa. Tá bom? Então, dentro lá da fase de eliminação, eu explico os antimicrobianos que você pode utilizar na dosagem certa, na concentração certa para eliminar biofilme. Você não vai ficar comendo dente de alho. Pelo amor, né? Ninguém merece a gente ficar mastigando alho. Agora, para você manter a sua alimentação, manter sabor e tudo mais, você pode continuar utilizando alho, não tem problema nenhum, tá certo? Mas é questão de biofilme, tá bom? Maravilha, Neuza. Se você mandou um e-mail, a equipe vai te responder, tá? Fique em paz, a gente vai resolver isso. É que a equipe trabalha a partir das 9, gente. Eu trabalho todos os dias de domingo a domingo. Mas a equipe que fica no e-mail, equipe de suporte, eles trabalham horário comercial. Então, se vocês trabalham em empresa, vocês têm horário de trabalho também, certo? Então, é em horário comercial. Eu não tenho horário de trabalho. Eu trabalho, eu respondo caixinha de pergunta, de final de semana, eu entro aqui ao vivo e tudo mais. Então, não tenho. Mas a equipe de suporte, ela tem horário de trabalho, tá certo? Então, dentro do horário comercial, eles vão te dar o suporte. Não vou te deixar sozinha, não. Fique em paz que iremos te ajudar. E para fechar essa questão dos chás, lembre o seguinte. O chá você vai comprar Gente, fugiu aqui. O extrato, né? Então, você pega ali para fazer infusão. Então, você pega ali o extrato para fazer a infusão do chá. Então, você coloca dentro da água quente, você não ferve o chá e você prepara e tudo mais. Isso para manutenção. Sheila, eu posso usar chá de sachê e tudo mais? Você pode. Pode usar o chá que você quiser. Mas sempre que tem aditivos nesse chá, é igual uma alimentação que tem aditivos. Então, você tem que ter ciência ali do chá que você está consumindo. É só ler o rótulo, ler os ingredientes, tá certo? Por infusão, você consegue pegar mais nutrientes desses chás, tá? Sempre infusão. O que é infusão? Botar na água quente, pegar ali a planta, bota dentro da água quente, né? Ou é a folha, ou é o talo, né? Depende, tem planta que é a casca, depende como que você vai fazer. Chá é um nome popular. O jeito certo é chamado de infusão. Mas a gente não precisa dificultar, tá? Chá é um nome popular, nem tudo é chá. Vocês sabiam disso, que nem tudo é chá? Tem coisa que é chamada de infusão que não é chá. Mas isso é um papo para uma outra conversa, tá certo? E aí vocês podem comprar em casas de produtos naturais. Em São Paulo tem o Panisa, que vende chás maravilhosos. Então, comprem em lugares que você tenha confiança que aquilo ali que está dentro do saquinho seja um chá de qualidade mesmo. E aí vocês utilizem para manutenção do estilo de vida de vocês, tá? Tem chá de diversas plantas, com diversos objetivos. Só tomem cuidado para não tomarem dosagens muito altas, para isso não se transformar numa medicação, porque o chá, quando você toma em quantidade alta, isso se transforma numa medicação, e isso pode interferir a absorção de nutrientes se você toma próximo das refeições e tudo mais. Por isso que eu, Sheila, não recomendo chás pensando em vencer síndrome fúngica, e sim para manutenção, para momentos, aqui eu tomo um de gengibre, aqui eu tomo um de alecrim, aqui eu vou tomar um chá de canela. Então eu uso os chás, eu faço um rodízio dos chás para manutenção do meu estilo de vida, tá certo? Se eu quero vencer algo com propósito, dosagem, concentração importa, tá certo? E temperos, aproveitem os temperos naturais para vocês vencerem a síndrome fúngica, tá certo? Pessoas bem nutridas, informações sobre método, link aqui do perfil do Instagram, tá certo? O valor é 12 parcelas de 194, se eu não me engano, em alguns centavos, tá? Tá aqui nesse link aqui, você entrando no meu perfil. Tem as formas de pagamento. Você tem acesso ao conteúdo durante um ano. A assessoria você tem aí durante os 3 meses. Então, você não vai ficar sozinha, tá? Você vai receber
toda a assessoria em todas as fases do passo a passo. As fases são gravadas e você recebe também assessoria por escrito. Você pergunta se tem a resposta. Pergunto 1000 vezes, tenho 1000 respostas? Sim, mas quanto melhor a sua pergunta, né, mais evoluído vai ser o seu aprendizado, tá certo? Então, por isso que é importante você assistir os conteúdos ali para poder perguntar. E o nosso encontro do plantão de dúvidas, que é por fases também. Então, o próximo é a fase regenerativa, que é a fase inicial. Então, ela acontece de forma ao vivo, que você pode participar ou não. Se não quiser participar, você assiste gravado, tá certo? Então, a próxima é na próxima segunda-feira, tá certo? Então, sejam bem-vindas pessoas que decidiram virar a chave de vez e colocaram isso na sua lista de 3 prioridades. Então, saúde é a minha prioridade para 2022, porque eu quero estética, porque eu quero melhorar o funcionamento do meu corpo, porque eu quero ter o desejo sexual e ter a resposta a isso da forma correta. Eu não quero ficar com medo de ter candidíase, eu não quero ter problemas de descamação, de couro cabeludo causados por baixa imunidade, causados por desnutrição, porque se isso está acontecendo com você, você está vivendo sim desnutrição, você precisa recuperar, regenerar o seu corpo, e o seu corpo tem o poder de regenerar, tá? Todos os dias você troca alguma coisa do seu corpo, ou é a unha, ou é a pele, ou é o cabelo, você troca, e o lado de dentro troca também, mas enquanto você não trocar o lado de dentro do jeito certo, você vive adoecendo. E você que quer ter uma vida próspera em 2022, família, saúde, trabalho, começando pela saúde, o restante acontece, mas você precisa viver uma vida com saúde, tá? Então, não dá pra gente prosperar nos outros pilares, falo isso por experiência própria, tá? Por experiência própria. Uma pessoa que está adoecida, está vencendo ali no trabalho, em outros pilares, está construindo a sua família, depois vai gastar muito com a doença, ou vai querer que filhos cuide dessa pessoa, né? E eu acredito que a grande maioria das pessoas que estão aqui não querem isso para sua vida atual nem para o seu futuro, tá certo? E vencer a síndrome fúngica é possível. Você tem a possibilidade de se curar de um quadro fúngico. Você tem a possibilidade de entrar em remissão das suas doenças autoimunes. Então, você tem um quadro autoimune, você tem esse poder. Mas você precisa entender e aplicar um passo a passo, tá certo? Você precisa enxergar para a luz e não enxergar mais para o problema. Você olhar para a solução e não olhar mais para a doença. Aqui a gente já conversou muito sobre doença. Durante a jornada a gente falou vários momentos sobre a doença. Agora é o momento de olhar para a cura, olhar para a recuperação, para a regeneração. É isso que eu desejo de coração a você que está aí na sua tomada de decisão de assumir o controle da sua vida. Você não quer mais terceirizar o seu problema, você quer aprender de vez a vencer o quadro. Então, se você deseja isso, te espero no método Você no Controle. Seja muito bem-vinda e até segunda-feira que começamos aí com tudo. Um grande beijo, ótimo dia para vocês e seguimos!